vlog. Hoje é dia 4, sexta-feira. Abril já chegou e eu estou muito naquela vibe de nem vi o ano passar. Eu acabei de encerrar, acabei de gravar o último take do último vlog, que eu espero que você tenha assistido aqui pelo canal. E eu tô com uma tarefa de casa da minha psicóloga, que é retomar as minhas morning pages, a minha escrita terapêutica, como uma ferramenta aí para driblar a ansiedade que tá sendo meio pesadinha por aqui ultimamente. E esse vlog então vai ser destinado a acompanhar esse processo com um pouquinho de leitura, como sempre, mas compartilhar um pouco do que eu vou ver de efeito ou não na minha rotina com base nisso. Eu tô postergando, na verdade, essa tarefa de casa que a minha psicóloga me passou faz 2 semanas. E é muito curioso porque se eu vejo que eu tô tendo um comportamento de esquiva, que eu tô fugindo um pouco daquilo que eu de fato preciso fazer, é porque é justamente onde eu deveria estar depositando a minha energia. Eu comecei ontem a escrever, fiz uma página, mas eu vou contar de verdade a partir de amanhã, que é sábado, dia 5. Vou tentar fazer aí uma gravação entre 5 dias, mais ou menos, porque daí dá tempo de eu editar e postar logo pra vocês. E eu escrevi ontem, e o meu principal sentimento e o grande foco da escrita foi tentar tangibilizar em palavras tudo aquilo que fisicamente eu estava sentindo. E isso é um exercício que eu recomendo para todo mundo, porque eu acho que poucas vezes a gente para escutar o nosso corpo e perceber onde dói, onde tá bom, onde a gente tá com calor, onde a gente tá com frio. Sentir a nossa batida do coração é quase como um mindfulness mesmo, e eu tava tendo uma sobrecarga sensorial tão grande assim que eu precisava expor em palavras, dar nome para aquilo que eu estava sentindo e tentar organizar todas as minhas sensações para que eu pudesse também dar um destino para elas. E esse é um dos grandes efeitos, né, da escrita terapêutica, não é só você colocar ali todos os teus pensamentos, mas sim ter um lugar onde suas coisas estarão representadas para que você consiga organizar. O que eu gosto de fazer, depois que eu fiz a escrita ali de 1, 2 páginas, depende muito do dia, às vezes é meia página, é eu fazer meio que um to-do list no final de, ok, se eu estou me sentindo assim, ou se eu estou pensando assim, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer a partir disso. Fica aí registrado essa minha meta dos próximos dias. Vamos ver como isso vai rolar. Eu espero conseguir colocar em prática. Caso não consiga, eu venho fazer meu testemunho de fracasso aqui também, porque nem sempre tudo que a gente se propõe fazer a gente consegue. Mas estou otimista. Eu vou começar então a editar um vídeo agora que eu preciso. E eu espero que vocês aproveitem esse vlog, que vocês tenham um momento aí também de reflexão sobre suas próprias questões. E fica a sugestão de fazer uma escrita terapêutica. Confesso que muitas vezes ela é por demais provocativa, mas me dá aquela sensação de finalmente estar conseguindo ter controle sobre aquilo que eu estou sentindo e pensando. Seu primeiro kit de prova. Vamos ver o que tem dentro dele. Tem uma cartinha. Uma cartinha de boa sorte. Tem uma camiseta. Esse é o número do peito. Não é pra tirar esse VA. Certeza? Com certeza, depois eu vejo as instruções ali no grupo. Cadê o número? Mostra qual que é o teu número. 496. Qual que é o tecido? Tudo diferente. Temos uma linda camiseta. A gente não curtiu tanto essa Um monte de camiseta. patrocinadores aqui. Tecido bem sem vergonha, tá? Bem sem vergonha? Fininho. Pior que é verdade, amor. Cabe, hein? Ela acha que ela cabe nessa sacola. Diga que não cabe, o nenê. O nenezinho te olhando ali atrás. Tinho. Ah, cabe. Escondeu a cabecinha.
Estamos aqui esperando no carro para ir pra corrida. Eu estou devidamente aparamentada para esperar. Como que tá as sensações pra prova? Bem, fiquei ansioso só. Bom dia, hoje é domingo, dia 6. Ontem a gente teve a primeira corrida do Mozão. Eu expliquei no último vlog aqui no canal que por conta das minhas enxaquecas e tudo, eu decidi não ir achei que ia ser uma sobrecarga pro meu corpo, assim, muito grande. E até porque eu não tô bem ontem mesmo. Eu fiquei com bastante dor de cabeça. Mas ele foi bem legal, assim. Ele conseguiu fazer em 30 minutos os 5 km. Isso que ele não treina, ele não tem planilha de corrida. Mas ele faz jiu-jitsu, ele faz bike, então ele condiciona o corpo de outras formas. Daí a gente chegou em casa, foi mais rápido do que a minha corrida. Primeiro porque a minha corrida levou mais tempo, que eu não corro rápido assim. E porque não tinha o stand de gravar o tempo na medalha. Porque na minha corrida foi o que mais demorou, a gente passou mais de 1 hora na fila pra gravar. Mas tô bem feliz por ele. Eu acho que a gente tá fazendo bastante mudança, assim, na nossa rotina, na nossa vida, desde dezembro. E os frutos vão sendo colhidos aos poucos. Chegando em casa, a gente comeu pizza. Eu tenho consulta amanhã com a minha nutricionista. Tô passando por um momento aí mais delicado da alimentação. Eu tô com bastante seletividade alimentar. Não tô conseguindo comer verdura, por exemplo. E meus pratos estão basicamente carne e fruta. E eu nem tô conseguindo comer tudo. Então tá um pouco mais delicado esse processo. E tô mais voltada para comidas mais palatáveis, mas tentando controlar dentro do possível. Essa seletividade alimentar é normal em autistas. Eu tenho períodos e períodos. Eu acho que faz algum tempo já que, acho que desde novembro, eu não tava tendo seletividade alimentar. Mas é um momento que eu tento respeitar, assim, tentando controlar e fazer uma redução de danos. Porque a tendência é que a seletividade alimentar ela aconteça em momentos que a gente precisa de mais previsibilidade, de mais conforto. E é basicamente o momento que eu estou vivendo agora. São 7h30 agora. Eu peguei para continuar a leitura de Rei Lear por aqui. A gente tem discussão a princípio nessa quarta do livro e eu preciso ler bastante coisa ainda. Eu gosto muito dessas edições da Penguin, eu já disse isso em diversos vídeos por aqui, porque ela tem bastante nota de fim. Poderia ser nota de rodapé? Poderia. Daí eu sempre mantenho um grampo aqui pra mostrar onde eu estou nas notas e onde eu estou na peça em si. Mas é bem completo, assim, sabe? Essas notas de fim. Me dá uma boa aprofundada no conhecimento e são fontes mais confiáveis de pesquisa. Então, eu já tô separando com as fregas aqui algumas coisas que eu quero abordar no vídeo de finalização de leitura. A gente sempre tem a live inicial, que eu faço uma introdução da obra, e a gente já engata em um sprint de leitura. E daí, antes da discussão final, eu libero um vídeo com os meus comentários sobre a obra, sobre as coisas que eu pesquisei. Então, eu faço um apanhadão geral do livro e daí a gente tem a discussão final. Então, essas coisas que eu separei é para essa discussão final. Vamos ver como que vai ser. Tô gostando, tem bastante camadas essa peça. E por ela ter 2 narrativas paralelas, eu acho que traz pontos de vista bem diferentes para a leitura. Hoje a gente tem que fazer o que a gente não fez ontem, que é ir ao mercado, ir ao açougue, ir à verduraria. Normalmente a gente faz isso no sábado de manhã, mas como meu marido tava bem cansado e ele ainda tinha corrido à noite, eu falei pra gente ir hoje em vez de ontem, pra ele ter mais tempo de descansar a cabeça, descansar o corpo, já que a prova exige bastante da gente.
Então nós temos esses BOs, esses boletos pra resolver hoje. E daí provavelmente ao longo do dia a gente vai assistir a corrida da Fórmula 1 que a gente acompanha sempre. Eu queria fazer as minhas unhas, mas eu acho que eu não vou ter tempo. Tenho que lavar bastante roupa também. Durante a semana tive bastante enxaqueca, então algumas coisas da casa ficaram em segundo plano. Mas vamos ver o que eu consigo dar conta de hoje. E ainda assim tentando descansar um pouco. You have a good point. Oh my god, I am feeling a little better. I'm not in my happy place right now. Eu não sei quando que eu vou me recuperar dessas olheiras aqui. Bom dia, hoje é dia 8 de abril, hoje é terça-feira. E consegui ir para o Pilates hoje, tô bem feliz com isso, porque as últimas 2 semanas eu praticamente não consegui me mexer. E o instrutor lá do Pilates, no final da aula, ele sempre faz uma sessão de relaxamento. Então ele passa, tipo, aquelas maquininhas de massagem, assim, nas costas e tudo. E como eu tive crise de enxaqueca muito forte, ele me colocou naquele, tipo uma base, assim, de massagem com umas bolinhas que rodam pra massagear o meu pescoço. E, nossa, eu não sabia o quão lascada de tensão que eu tava aqui no meu pescoço, no meu ombro, que é por conta da dor de cabeça, né? Já tive também minha aula de inglês, eu também não tinha conseguido fazer nas últimas 2 semanas, tudo que eu pude cancelar, cancelei, então tô tentando aos poucos retomar a vida. Nossa, gente, tá me incomodando essa olheira aqui. Eu não tô maquiada ainda pra começar o dia. E queria comentar daí das páginas matinais. Eu tenho feito e foi muito legal, porque eu sempre começo assim, falando que eu não sei o que escrever e que eu não sei por onde a minha cabeça está, pra onde os meus pensamentos estão indo. E daí do nada dá um pop assim na minha cabeça e vem um tema, um assunto, coisas que estão bem lá no fundinho da nossa mente e às vezes a gente não dá espaço para que aquilo venha à tona, para que a gente de fato pense sobre aquilo, muitas vezes porque isso incomoda. E foi bem legal porque ontem eu tive terapia e a gente estava trabalhando alguns assuntos que acabaram coincidindo com o que eu escrevi. Isso que eu gosto, assim, das morning pages, da escrita terapêutica, porque isso gera insumo para o meu processo terapêutico. Então, vejo a minha terapeuta a cada 15, 20 dias, mais ou menos, e eu não tô todo dia com ela, eu não tenho como fazer um reporte diário, então eu sempre pego a minha escrita, o que eu escrevi naquele dia e tento resumir, eu acho que eu já comentei isso com vocês, em tanto coisas acionáveis que eu preciso fazer, quanto um breve resumo de qual que é o principal problema, qual é o principal pensamento, qual que é a principal ideia que tá na minha cabeça para que eu aborde isso na terapia quando eu tenho a sessão com a minha terapeuta. Tive também nutricionista, foi bem importante, assim, que como eu tô tendo seletividade alimentar, ela me trouxe algumas estratégias de como lidar com isso. Eu tô sentindo muito enjoo, muita dor de cabeça e não, eu não estou grávida. Todo mundo que eu comento me pergunta isso, mas tô conseguindo fazer um manejo
De leitura, gente, hoje principalmente eu não consegui ler porque eu saí cedo, né? Meu Pilates é às 7 da manhã, então é bem cedinho. Daí eu já tomo uma xícara de café e vou pra aula. Eu estou lendo daí o What I Mean When I Say I Am Autistic. E tô amando esse livro aqui. Eu tô lendo bem aos poucos, assim, pra refletir. Eu peguei também uma página do meu caderno, porque tem coisas que esse livro tá me fazendo refletir que vão além do livro, e eu quero abordar isso com vocês em um vídeo específico, então eu já tô reunindo essas ideias. Novamente, né, eu tô usando muito meu caderno para tirar as coisas da minha cabeça. Isso ajuda muito na ansiedade, então caso você sofra de ansiedade, fica a indicação para vocês. Eu tô lendo também o Rei Lear e eu tô curtindo bastante. Eu sinto que de todas as peças que eu li do Shakespeare até agora, essa é a mais complexa. Não sei por que que eu tô sentindo isso, eu acho que ela tem várias camadas de interpretação, muitas coisas para se pensar. E o que tá mais me pegando é como esse lugar, essas pessoas lidam com pessoas mais idosas, com pessoas que estão ali em um momento mais avançado da vida. E como em certo nível o Rei Lear realmente ele volta a ser uma criança, um adolescente, não por conta do seu momento financeiro, por ele ter ali saído da posição como rei, mas pelas decisões impensadas que ele toma e que daí dá para pensar que em algum nível ele nunca aprendeu de fato a ser uma pessoa mais ponderada e mais racional, porque como a gente não tem evidência de como ele era antes de dividir o seu reino entre as filhas, a gente só tem a evidência ali de como ele age a partir disso. Então tá sendo bem interessante, assim, esse livro. A gente tem o Bobo, que ele é muito perspicaz, ele é muito provocativo e ele traz à luz o que o Rei Lear está fazendo de errado. Isso tá sendo bem legal. Eu tô lendo também o Labirintos da Aprendizagem. O que eu tô fazendo nesse livro, que é um pouco diferente, é colocar aqui um post-itzinho escrevendo daí qual é o livro, qual que é o autor sendo mencionado. Porque às vezes, quando eu termino um livro de não ficção, eu fico, nossa, eu sei que esse livro mencionou tal autor ou tal livro. Eu tenho dificuldade de encontrar isso. Então, eu estou fazendo esse registro, estou lendo aos poucos. Hoje eu preciso gravar também um vídeo de leituras do mês de março. Apesar de ter sido um mês com pouquíssimas leituras, né? Eu finalizei 2 livros só. Eu acho que abril vai ser um mês um pouquinho melhor de leituras. E daí eu preciso lidar com as coisas da casa. Tô colocando as roupas em dia, lavando roupa. Tenho que fazer o nosso almoço hoje também. Então, depois do almoço, eu vou me arrumar. Tirar essa cara aqui de destruída. E vou gravar. Quero ver se eu consigo editar hoje ainda para liberar para os membros, e finalizando isso, eu vou voltar para as leituras, porque quando eu tenho Pilates, eu não consigo fazer a leitura pela manhã, mas tentarei colocar o que der em dia agora à tarde. O que nós achamos deste ângulo? Meu teclado sem fio finalmente chegou e vem um tecladinho também, e por conta disso eu consigo agora manejar as coisas na minha mesa. Gente, eu não invisto muito em setup. Na verdade, vocês viram, né, no último vlog, eu acho que foi no último, que eu falei que eu não invisto muito em maquiagem. Também a única coisa que eu invisto é em livros. O resto, gente, eu tô tentando mudar isso para eu ter mais qualidade de trabalho, melhores condições aí em outros aspectos da minha vida também. Mas boas novas, hoje eu acordei sem dor de cabeça, consegui até prender o meu cabelo, que eu tava a semana inteira com o cabelo solto, consegui fazer uma maquiagem para eu me sentir um pouco mais digna e dei um gás nas leituras. Ontem eu não consegui ler por conta da rotina e à tarde eu cheguei muito cansada, então eu acumulei algumas metas que eu vou colocar em dia hoje. Eu li mais 20% hoje do What I Mean When I Say I Am Autistic e
Eu tô gostando muito desse livro. Falando então das morning pages, eu tava escrevendo um pouco hoje de como eu vou fazer um vídeo, né, específico sobre isso, mas como eu preciso aprender a ser autista. Isso pode parecer estranho para quem escuta, mas o que acontece é que quando eu recebi o meu diagnóstico tardio de autismo, isso explicou várias coisas que aconteciam comigo, que eu sentia, deu um norte para muitas coisas na minha vida. Só que durante todo esse tempo, por mais que eu soubesse ali de algumas dificuldades, de algumas características, eu ainda estava tentando me colocar em uma posição de normalidade. Então, me comparando a pessoas neurotípicas que não têm nenhum tipo de neurodivergência e forçando então esse tipo de comportamento. E de vários relatos que eu já ouvi até hoje, incluindo o meu, eu vejo que é muito falado das dificuldades, mas eu ainda não tinha tido a perspectiva de alguém que mostra assim suas dificuldades, como que o autismo se manifesta, né, em comportamentos, em sentimentos, em sensações, mas aqui a diferença é como ela busca lidar com isso. E eu acho que muito dos relatos que até mesmo eu trouxe assim estão mais voltados para as dificuldades e eu sinto que eu nunca fiz esse esforço intencional de acolher esses sentimentos e aceitar que eu não vou me enquadrar em um nível de normalidade. Então, esse livro está abrindo muito a minha cabeça para diversas coisas e é muito complicado porque eu passei 30 anos, quase 30 anos da minha vida tentando caber em um lugar, tentando me adequar a uma sociedade e que, por mais que eu tenha descoberto, né, que eu não preciso me adequar a isso, esse comportamento, esse padrão de comportamento ainda se permaneceu. E eu acho que agora, tanto com a leitura desse livro, com as reflexões que ele tem me trazido, eu estou mais atenta a como eu posso adaptar na minha rotina algumas questões e me permitir ter mais conforto, e eu vejo que eu sempre estou degladiando assim com o meu desconforto e a adequação ao mundo normal. Agora eu vou estudar uma aula aqui de inglês desse livro, vou passar aqui pro meu caderno, porque eu consegui estudar na semana passada, desde então eu não consegui mais. E como hoje vai ser um dia mais dedicado a leituras, a estudo, vou aproveitar para fazer isso, para eu ter esse momentinho. Eu tinha a expectativa de conseguir estudar todos os dias e, como sempre, as minhas expectativas estão muito mais altas do que eu consigo entregar em um dia e também do como que eu tô, né, que eu preciso daí fazer o manejo das minhas expectativas em relação a isso. Vou tentar manter, então, pelo menos uma vez na semana, porque eu já faço a aula de inglês, né, uma vez por semana. Então, se eu conseguir incluir mais vezes, ótimo. Se não, tá tudo bem, eu mantenho aí pelo menos uma vez na semana, que já é mais do que eu estava fazendo. Hoje eu ainda preciso organizar um pouco a casa. Eu não sei vocês, mas aqui tem um evento canônico que é arrumar a casa para receber a diarista. A gente tá com ajuda agora para fazer a limpeza mais pesada da casa e eu sempre organizo a casa de colocar as coisas que precisam no lugar, de tirar a bagunça, de já dar assim uma grande arrumada na casa, até para eu saber depois onde as coisas estão e também para não deixar ela perder tempo com essa organização e focar mais na limpeza. Então hoje é um dia desse também. Estou mais otimista, estou me sentindo um pouco melhor, então espero que o dia continue correndo dessa forma. Bom dia! Hoje é dia 10, quinta-feira, né? Na verdade. Ontem foi um dia particularmente bom, eu consegui fazer várias leituras,
conseguir lidar com a nossa alimentação, com as coisas da casa, e o meu celular está baixando sozinho, o meu tripé. Eu acho que eu vou ter que comprar outro tripé, porque esse daqui, quando eu coloco ele alto, ele tá baixando sozinho. Eu estou agora fazendo mais leituras aqui, a leitura do papiro da próxima turma. E hoje a gente tem a discussão de Crime e Castigo, que é a última discussão dessa leitura. Então, no período da tarde, provavelmente eu vou rever as minhas anotações, porque como a gente fez duas discussões, né? A gente vai fazer a segunda. A primeira discussão foi a de meio de leitura. A gente leu até a metade, então eu vou revisar a segunda metade para ver o que eu quero comentar na aula hoje. O pessoal tá bem animado, pelo que eu vi, tem bastantes reações emocionadas ao fim do livro, o que eu acho legal. E, gente, eu tô aqui com um post-it de um monte de coisa pendente para fazer, e o meu computador, ele tá funcionando que nem minha cabeça, que no caso é toda bagunçada. Eu vou deixando as abas do navegador aberto, assim, das coisas que eu tenho que fazer. No momento, eu estou com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 abas abertas. De coisas que eu preciso revisar, de coisas que eu preciso estudar, de coisas que eu preciso consultar referências, de vídeos que eu preciso assistir para me inspirar a fazer os meus próprios vídeos. Eu acho que talvez eu vá dedicar tempo disso amanhã, se bem que amanhã eu tenho que editar blog. Então tem bastante coisa pra colocar em dia, mas eu tô tentando não me cobrar demais, tendo visto que eu passei semanas aí mais puxadas, né, ultimamente. Mas eu tô feliz que as leituras finalmente estão encaixando novamente. Eu tô priorizando bem mais, como agora eu tô fazendo um teste de postar 2 vídeos por semana. Eu tô vendo o quanto de tempo me sobra, entre várias aspas, mas quanto tempo eu consigo dedicar para as leituras. E isso tá sendo bem bom, porque eu sinto que eu consigo avançar, que eu consigo pesquisar um pouco mais sobre os livros. Isso tá sendo bem bacana. Vou fazer agora a minha escrita terapêutica, que eu ainda não fiz hoje. Eu tenho esperado para fazer ali pelo meio do dia, mais ou menos. E eu esqueci de comentar nesse vlog que eu tenho um vídeo que eu fiz explicando sobre escrita terapêutica, como eu faço, por que que é importante, quais são as evidências que a gente tem dessa contribuição da escrita terapêutica para uma melhora da saúde mental. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no box de descrição, caso vocês queiram assistir. E uma coisa que eu tenho feito é diminuir um pouco a minha atenção dividida. Então, normalmente, eu tô conversando com o pessoal no Telegram ou no WhatsApp, assistindo um vídeo, enquanto eu pesquiso alguma referência. Eu sempre faço muitas coisas ao mesmo tempo, então eu estou tentando diminuir um pouco disso, até não escutar música enquanto eu estou lendo, realmente diminuir os estímulos para não me causar uma sobrecarga sensorial, isso me fazer mal, né? Dei uma boa arrumada no meu escritório ontem, minha mesa está cheia de livros. Queria fazer alguns posts também pro Instagram, e a minha meta de escrever sobre os livros lidos do ano não está indo muito bem, queria reservar um tempinho para isso, mas vamos aos poucos. Vou colocar isso também aqui na minha lista de pendências para eu ir encaixando ao longo dos próximos dias, e eu acho que o meu principal foco está sendo diminuir a autocobrança e continuar as leituras. Uma das coisas que me perguntam é como eu faço para ler diferentes livros ao mesmo tempo. Primeiro é que eu não leio livros iguais, então eu tô lendo o livro do Papiro, eu tô lendo uma peça do Shakespeare, tô lendo um livro de estudo literário e tô lendo um livro sobre autismo. Então são livros completamente diferentes um do outro e eu faço um rodízio. Então eu tenho uma ordem das leituras que eu sigo. Eu tenho lido o do autismo, o do estudo literário, depois a peça do Shakespeare e depois o livro do Papiro. Ontem, por exemplo, não deu tempo de ler o livro do Papiro e ele seria o próximo da ordem. Então eu começo o dia hoje lendo ele para daí recomeçar o ciclo.
Eu não sei porquê, gente, mas na minha cabeça funciona e daí eu avanço nos livros meio que igualmente com as metas que eu separei ali de páginas ou de porcentagem. Quando acumula a meta, por exemplo, o livro do Papiro acumulou, então eu só vou avançar para a próxima leitura na hora que eu concluir a meta desse livro. E eu não sei como vocês fazem, para mim funciona desse jeito, então eu continuarei fazendo desta forma. Este vlog, hoje é dia 11, sexta-feira. Eu quero falar um pouquinho das leituras, escrita terapêutica, mas antes eu quero mostrar duas coisinhas que chegaram por aqui. Eu acabei de postar um stories mais cedo, na verdade, lá no Instagram falando... Gente, eu tava usando um pente de marca-páginas. E na verdade eu tinha comprado marca-páginas, os meus somem nos livros. Eu tenho vários e eu não sei onde eles estão. Aí eu acabo usando muitas vezes o post-it, mas daí ele cai, chega na metade do livro ele já perdeu a cola e tudo. Daí eu pedi na Shopee um kitzinho desses, ai que fofura, desses marca-páginas que eles são magnéticos. Então, são de pinturas, eu adoro esse pintor. E veio daí um de brinde aqui. Eu gostei que eles são menorzinho, ó, e aqui fica daí o magnético. Eu prefiro porque acontece às vezes, como eu deixo os livros aqui na minha mesa, né, todos empilhados, já aconteceu de eu puxar um livro e o marcador cair no chão e eu ficar me batendo para ver onde eu tinha parado. Então tenho esses novos aqui, bem fofinhos, e eles têm de outros pintores também. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Veio num pacotinho fofinho, veio com papelzinho, bem legal. Ah, eu vou deixar na verdade o arroba da loja, assim vocês conseguem encontrar. E daí, gente, teve uma editora que entrou em contato comigo lá no Instagram, porque eles estão começando um trabalho agora e me mandaram daí para eu conhecer a editora, para conhecer o produto deles. Faz um tempinho já, eu havia até esquecido e chegou ontem para mim. O livro se chama Terra e Candura, Poesia Islandesa Reunida, edição bilíngue. Olha que bonitinho, ele vem com um papel super gostoso, é o Pollen Bowl de 90 gramas e as capas dele é com craft e ele é assim, ó. Então, de um lado aqui ele vai ter em islandês, que no caso não estarei lendo, e do outro lado aqui tem a poesia. Eu quero ler ainda esse mês e veio vários mimos. A editora é a Couture, não sei se é assim que fala, tá? Vou deixar também o arroba deles aqui. Veio essa cartelinha de adesivos de gatinhos. Veio um marca-página, gente, que eu achei belíssimo. Mais um então, né? Olha só essa pintura aqui que ela continua de um lado para o outro, ó. Ela é a sequência, sabe? E veio também esse, que é do próprio livro, do Terra e Candura. Eu lembrei da Thay na hora, né? Que é obcecada por Dante, sua Divina Comédia. Veio um caderninho, né, um livrinho aqui de anotação, e aqui embaixo ele tem daí de um lado, né, em italiano e do outro uma frase, daí a tradução em português, como pare de esperar que o destino dos deuses mude por suas orações. Bem bonitinho, gente, aqui no começo ele tem E a minha passagem preferida é essa, que é do Vale dos Suicidas, né, na Divina Comédia, onde tá no Inferno, que é o volume que eu li até agora. Veio uma cartinha, olha só que esmero, gente, trabalho muito legal da editora, muito cuidado, e eu vejo que cada vez mais as editoras estão, assim,
fazendo livro, entregando e perdendo esse esmero, perdendo esse cuidado. Então, é muito legal ver uma editora nova fazendo tudo isso, se preocupando com a experiência do leitor, que eu sei que todo mundo adora ser mimado, então vou deixar também o arroba aqui da editora para vocês irem lá conhecer o trabalho deles, o perfil deles. E vamos então para os tópicos, né, desse vlog. Gente, da minha escrita terapêutica eu não consegui fazer todos os dias, tá? Até porque eu demandei bastante tempo, né? Eu dediquei bastante tempo para as minhas leituras. Eu uso esse caderninho aqui, que é da Cícero, nesse tom marronzinho, que eu amo, e ele combina com o meu fichário daí, que é o que eu faço as anotações dos meus estudos. Mas foi muito gostoso, assim, porque vários dias eu comecei escrevendo, falando que, nossa, eu não sei o que falar, eu não sei o que pensar, não tem nada na minha cabeça. E na hora que eu coloco a caneta no papel, algo vem para minha mente. Isso é muito curioso, porque normalmente isso fica de ruído no fundo da nossa mente e a gente não dá atenção, e são coisas que contribuem para o nosso estado emocional, não de forma consciente, mas principalmente de forma inconsciente. E a escrita terapêutica vai ajudar exatamente nisso, de trazer esses conteúdos à tona para que a gente de fato possa lidar com eles. Nós fizemos então também a finalização da primeira turma do Papiro ontem, que é o meu clube de leitura de calhamaços com a Thay. Nós terminamos o Crime e Castigo e, gente, poucas vezes eu me senti tão realizada quanto eu me senti ontem. É muito legal ver pessoas reunidas para discutir um livro, tantas opiniões diferentes, tantos pontos de vista, tantas pessoas sendo impactadas por diferentes partes do livro. Foi muito gostoso, foi muito legal. A gente produziu uma série de conteúdos extras aí para as leituras. O pessoal gostou bastante. Estamos no aquecimento para lançar a próxima turma. E você consegue comprar, então, a leitura concluída, tá? Vou deixar depois aqui também o link, caso vocês queiram. Caso tenha o intuito, né, de ler em outro momento, fica todo o material lá complementar. E também a live de abertura, que a Thay e eu demos uma aula sobre o livro, o contexto, o autor. E as duas discussões que nós tivemos, uma discussão de meio e uma discussão de fim. Então, assim, foi muito gostoso. A gente teve 2 horas de discussão, ficamos ali um bom tempo. E eu acho que esse é o tipo de situação que mostra que é para eu continuar nesse caminho, que é para eu continuar com esse trabalho. São aquelas coisas que acontecem no nosso dia que a gente precisa olhar para elas e reconhecer o papel que elas têm. Das leituras, gente, que eu tô fazendo, eu queria comentar especificamente do Rei Lear. Eu passei da metade dele já, tem pouca coisa pra terminar agora do livro. Faltam 50 páginas dele pra finalizar. E eu confesso que, gente, esse livro aqui é uma loucura. Tem uma hora que tá falando o Rei Lear, que ele já tá meio biruta. Tá o pobre Tom, que é um dos filhos do Gloucester, que está se passando por um louco, e a gente tem o Bobo, e assim, não dá pra entender nada que eles estão falando. Mas uma coisa que eu me peguei pensando é que logo no começo da peça, a gente tem o Rei Lear colocando em xeque, né, o amor das suas próprias filhas. E ao longo do livro, ele vai se decepcionando com algumas coisas que elas fazem para ele. E a gente percebe que a reação dele, pelo menos para mim, em algumas situações parece desproporcional, sabe? Não sei se é desproporcional o nome correto, mas ele o culpa para elas, ele se posiciona como um rei e não como pai. E essa, assim, é a minha principal percepção. E a relação que ele cobra elas como pai, mas ele quer daí tudo que ele merece como rei vindo delas. E algumas situações ele vai e roga pragas nelas, assim, inúmeras. E é uma raiva muito forte, uma raiva muito complicada, que daí me faz pensar que qual é o amor que ele sente por essas filhas, né? Qual é o afeto que ele tem por elas, porque ele coloca o delas em xeque e eu coloco o dele em xeque, do que ele deveria fazer por essas filhas e o que ele deveria sentir nessas relações.
Eu acho que o amor dele é condicionado ao amor delas, mas é um raciocínio que eu ainda tô construindo. E eu sigo daí com as minhas demais leituras que vão me acompanhar. Assim que eu terminar algum dos livros que eu tenho em andamento, eu quero. Na verdade, eu acho que eu vou deixar pra maio, porque eu já cometi atrocidades com meu cartão de crédito esse mês. Mas eu quero comprar a biografia do Napoleão, porque ele tá aparecendo em várias das minhas leituras, eu tô sentindo necessidade de me aprofundar um pouco mais. E eu acho assim que eu nunca aprendi de fato, sabe, na escola. E esse período, né, é uma grande influência na literatura e boa parte dos livros que eu leio é dessa época. Então, tô sentindo necessidade de fazer isso. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Espero também que você já tenha dado um like e tenha se inscrito no canal. Agradeço, como sempre, os membros da Biblioteca Secreta que me acompanham em leituras maravilhosas. E eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.